Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Igreja na Atualidade. Comigo vou ter nos próximos minutos o Padre José Luís Borga. Vamos estar à conversa sobre aquilo que foi a atualidade nesta semana na vida da nossa Igreja. E há muito para falar, portanto, não saia daí do sofá ou se está para se sentar. O melhor mesmo é ficar connosco nesta conversa assim, entre todos. Padre José Luís Borga, está tudo bem consigo? Estava só aqui por condições de vocês poderem ver lá em casa. Acho que já está. Ainda Pronto. bem. Então, Às vamos vezes começar. estes pormenores fazem toda a diferença. Toda a diferença, porque as pessoas também gostam de ver Lá em casa tudinho também lá dá em para ver. casa. E o padre gosta de mostrar, portanto, estamos em Então, consonância. não que é? coincidência. Vai lá, junta-se a fome à vontade de comer. Então, pronto, vamos começar aqui também por Por algo uma que é imagem o muito futuro interessante. deste país e não só, não é? Uma memória Vamos histórica lá. que já lá vão 50 e poucos anos. Foi em 61, portanto estamos em 60. Em 70 horas vai fazer as contas. 50 e... E qualquer coisa, não me faça fazer contas assim de É fácil cabeça. de contas. Pronto. Em 61 foi convocado o concílio, mas ele fechou depois já em 64. Enfim, Ok, vamos vamos lá. devagarinho. E esta imagem que eu agora posso pedir para pôr lá em casa é uma imagem exatamente da aula sinodal. Está, aqui na igreja da Catedral de São Pedro, quem tem os cardeais todos ali e os bispos. Como é que se lida com uma Assembleia desta? Imagina, na Assembleia da República é difícil arranjar consenso, imagina com gente não só em número, 2.000 e tal bispos, como também culturas tão diversas, tão dispares. Porquê é que eu vou buscar esta história? Porque estamos a preparar mais um passo que o Concílio abriu, que é o Sínodo relativamente à juventude, e, portanto, está a ser preparado para ser o ano que vem, em 2 sessões, e que começa agora a fazer os seus preparativos intensos, não só na auscultação dos jovens, veremos também esse ponto, mas também na auscultação daqueles que, ao longo destes muitos anos, e o caso do Padre Zezinho é um exemplo muito feliz disso, tem tentado chegar à juventude, mais entender a juventude e falar de forma a que a juventude entenda o que é a proposta da Igreja para eles. O Padre Zezinho foi entrevistado nestes dias, ele foi a Roma, foi chamado, foi convidado, ele próprio ele teve um AVC, como sabemos, já não tinha viajado de avião há muitos anos, e agora alguém o convenceu mesmo, ele, enfim, já na sua provecta idade, um homem já com tanta experiência, ainda tão jovem, foi convidado a ir a Roma, a partilhar um bocadinho da sua experiência, longa experiência, a trabalhar com os jovens. Ora, eu acho que ele disse 2 ou 3 verdades que para mim são, além de elementares, precisam de ser por nós assumidas. A primeira, e talvez seja a mais interessante, é que o Concílio Vaticano II está ainda a dar os primeiros passos. Quer dizer, a riqueza daqueles documentos todos, daquela doutrina toda, daquela novidade que o Espírito Santo nos concedeu nos documentos sinodais, nos documentos conciliares, quer os doutrinais, quer os pastorais, está ainda por ser entendido. E uma das coisas que ele também diz de uma forma muito interessante é que há gente que ainda não o leu, que ainda não estudou. Quer dizer, acaba por ser uma quantidade de verdades e de orientações, de riqueza, que está por descobrir. Estes sínodos, pelo menos sobre a evangelização, a nova evangelização, a palavra de Deus, agora os jovens, que aliás tem uma carta muito interessante no encerramento do sínodo, em que os padres sinodais escrevem às famílias e aos jovens. Muito interessante esse texto, essa carta que eles escrevem no encerramento do concílio. E, portanto, estamos aqui diante, como ele diz, como os antigos padres da Igreja, como os grandes teólogos do século XX e agora do século XXI, ignorar o concílio é falar no vazio. Não acabou, não. Agora é que estamos começando a entender o que é o diálogo, porque é que ele foi criado no concílio. Uma igreja que dialoga. Quando Cristo nos mandou a ensinar, sem diálogo não há ensino. Quer dizer, a primeira coisa que o professor faz é: como é que tu te chamas? Onde é que tu vens? Quem és tu? O que é que tu achas disto? Estás entusiasmado? Entra em diálogo. Sem diálogo ninguém ensina. Podes informar, mas ensinar é outra coisa. Estamos a falar de níveis diferentes. A primeira coisa que o concílio tomou como atitude foi, isto é muito diferente do que foi o Concílio Vaticano I, e sobretudo Trento, é que estamos a fazer a comparação, de uma igreja que se dizia que os outros entendessem ou não entendessem, mostrou-se uma igreja que se quer encontrar no diálogo com a história e com a vocação de Deus. Quer dizer, para pôr Deus em diálogo com a humanidade e a humanidade em diálogo com Deus. É no encontro, o Papa João Paulo II fazia isso muito bem, queria dialogar convosco coração a coração.
É no encontro do diálogo que se pode começar a entender quais são os desafios, quais são os caminhos a fazer, por onde é que não se deve ir, enfim, para nos fazermos entender. É conversar que a gente se entende. Também é verdade que é conversar que a gente se desentende. Também é verdade. Mas por isso é preciso não sabermos conversar. Se eu sei conversar, de certeza que fico mais rico. E diz aí tem gente que acha que não precisa mais de ler. O Concílio já tem os anos todos que tem mais de 50 anos. Pois, bom, então não deve ser lido, pensam essas pessoas. Pois se tivessem lido, eles iriam entender que nós não conseguimos interpretar 10% do Concílio Vaticano II, diz o padre Zezinho, não é? E que querem criar outro. É dizer, ainda não comeram este. Meu pai, que lembra-me sempre do meu pai, que a gente às vezes estava a comer o prato e dizia, opa, o que é o segundo? Ainda não comeste o que está no prato? Já estás a pensar no que não está aí. Portanto, o melhor é comeres o que está aí. O Concílio, ainda não, 10%, diz ele aqui, enfim, é um homem que é um estudioso, estou a falar de um homem que publicou tantos livros e que, portanto, está a falar do que é a sua experiência. Ele próprio diz que o Concílio não foi recepcionado ainda nem em 10%, ou estará a 10%, portanto, 90% de entendimento. Sendo que ele mesmo, inaugurado a 11 de outubro de 62, realizado 4 sessões, terminou no dia 8 de dezembro de 65, fazia um ano de batizado. Estás a ver? Portanto... No dia que eu fiz um ano de batizado, eu próprio, já sou fruto deste concílio, encerrou o Concílio Vaticano II, já sob o Papa Paulo VI. Então o padre Zezinho termina dizendo uma coisa muito interessante, que há pessoas que não sabem, não é? Nestas 4 sessões do concílio, houve mais de 2.000 bispos prelados, convocados de todo o planeta, e discutiam regularmente vários temas da Igreja Católica. As suas decisões eram expressas em 4 constituições, 9 decretos, 3 declarações elaboradas pelo concílio. Agora imaginamos o que é 2.000 pessoas a entenderem sobre um texto. Foram muitos textos, muito trabalho. 4 sessões que duraram desde 61 até 65. Portanto, vejam estes anos todos. Portanto, não estamos a falar de um encontro qualquer, nem de uma banalidade. Estamos a falar de um trabalho profundíssimo que a Igreja, ela própria, descobrindo-se em diálogo, porque tratou de que, não é provável que, pelo menos nos próximos tempos, haja outro concílio, porque hoje já não podia ser 2.000, já, com o número de bispos que já existem, e o número de novas nações, teriam que ser para aí uns 10.000 a estar juntos. Por isso é que se fazem os sínodos. Agora já não para auscultar sobre a temática mais vasta, mas sobre questões particulares para orientarem o magistério do Papa. Portanto, os sínodos são feitos para que o Papa não fale pela sua cabeça. Escute, ouça, e depois das propostas que lhe chegam, para quem não sabe, é assim que faz, primeiro ausculta-se as igrejas, por um chamado documento de labores, um documento de trabalho, com questões, com respostas, depois faz um novo documento que se volta a enviar, recebe-se de novo, depois existe uma equipa que faz a síntese das respostas, depois existe uma equipa no próprio sínodo, reúne-se o sínodo, que vai orientando as questões que são postas ao sínodo, ouvem-se os que estão na aula sinodal, os participantes, que podem não ser bispos, podem ser, neste caso vão estar também jovens, casais, vão estar de outras igrejas, inclusive, para ser o diálogo mais rico possível. Depois chega-se à conclusão, votam-se umas conclusões que, por sua vez, são entregues ao Papa, que, por sua vez, faz um documento final sobre o tema, baseando-se naquilo que ele acha que, em boa verdade, o sínodo lhe legou como verdade que ele deve propor. Portanto, não é um assunto, à la Boris Exercens, sobre a família, este novo, o último sobre a família que saiu, foi exatamente fruto desse sínodo. O que sobre a palavra de Deus também já saiu. Portanto, o Papa depois faz sair um documento final, pelo punho do Papa, em que ele, no fundo, respeita, na medida do possível, as orientações. Ora, para explicar 2 coisas importantes que o Papa Zezinho diz. Primeiro, é preciso não deitar esta riqueza para o lado, esta riqueza do sínodo, do concílio Vaticano II. É preciso voltar a lê-lo, é preciso acolher o muito que lá está dito e depois é preciso atualizar na linguagem, não para dizer que temos de fazer outro, mas para dizer provavelmente o quanto ali está ainda por ser proposto e descoberto. Aí está uma maneira muito inteligente, eu acho. Não fosse o Padre Zezinho um homem que tanto me influenciou na minha formação como cristão, porque li muito dos livros dele, ouvi muitos temas que ele cantou, enfim, é um homem que vale a pena sempre escutar, porque além de ter uma grande experiência, é um homem que estuda
e não fala de cor, e fala com a sensatez da maturidade, da idade provecta que ele já tem. E, entretanto, até porque o sino do padre que vai ser em 2018 tem como tema central, no fundo, os jovens e o discernimento da fé. E se olharmos um bocadinho àquilo que dava aí como referência ao padre Zezinho, sem dúvida que é preciso pensar muito bem este tema e perceber muito bem a linguagem e a forma como nos comunicamos com os jovens para que os possamos ter um bocadinho mais perto, não é? Não é só como a gente se comunica com eles, é como é que eles entendem o que a gente lhes diz. O que se lhe diz, não é? Mais, entendem o que eles próprios procuram saber. Depois, como é que eles se situam diante das questões que os incomodam, porque a gente, afinal, vai buscar as respostas às perguntas que faz. Não é? Se me dão respostas a perguntas que eu não fiz, não tem muito interesse. Mas se me ensinam a situar-me nas questões verdadeiramente importantes, nas quais eu devo gastar a minha inteligência, a minha disponibilidade interior para descobrir, aí talvez valha a pena. Por isso é que se ouvem, mais do que os mestres, as testemunhas. É gente que tem a experiência. Eu acho que a nossa juventude, particularmente de há 20 anos esta parte, com a revolução, diria, virtual e pela comunicação que, sobretudo na Europa e na América do Norte, esta história dos computadores, da informação, e sobretudo hoje o distanciamento das gerações faz-se numa escala quase diminuta. Ou seja, é fácil hoje um jovem de 18 anos não entender um jovem de 12. Não é? Viverem já em mundos totalmente diferentes, sobre o que lhes interessa, sobre o que lhes agrada, sobre o que procuram viver. E estou a falar de jovens dentro da... Imaginemos, se é entre uns 18, às vezes entre irmãos. Os mais velhos não entendem os mais novos. Nem gastam tempo para isso. Porque os 18 estão muito ocupados com questões que são muito absorventes e muito determinantes, desde a história dos empregos, enfim, dos cursos a tirar. Os mais novos não têm horizontes nenhuns, portanto, é curtir o carpe diem. Estão muito preocupados com o jogo. A primeira vez a palavra carpe diem, até achei, olha que interessante, vem-me carpete, carpe diem. E eles vão vivendo na distração permanente, onde qualquer pergunta que se lhes faça, eles encolhem os ombros e dizem, é um assunto que eu nunca tinha pensado, nem quero saber. E olha, que o diga qualquer hoje sacerdote que quer, por exemplo, preparar para a primeira comunhão. É uma coisa, porque é um assunto que nem pelo testemunho dos mais velhos desaparece como essencial, como importante. Isto é um lado muito complicado. E a gente começa a falar de coisas que eles... Olha, a refeição... Olha, vou só dar este exemplo. A Eucaristia é uma refeição. Quantas crianças não fazem uma refeição? Fazer uma refeição é participar de um encontro de familiares em que a comida é apenas o lado instrumental, mas em que as pessoas se acolhem, se escutam, conversam, brincam. No fundo, há crianças que têm a comida na mesa, não têm refeições. Ou seja, quando elas estão a comer, até nem está lá o pai nem a mãe, só a avó é que lhe pôs comida, come aí enquanto eu tomo conta. E há crianças que não têm a experiência da refeição familiar, não é? Da partilha do tempo, da emoção, da pessoa. No fundo, quando vou tomar uma refeição, vou estar com uma pessoa, não é? Mais do que comer uma comida. E, ora, falar às vezes de Eucaristia para crianças cuja experiência familiar não passa, muitas vezes, pela normal e edificante experiência das refeições, estou a falar de um assunto que elas não entendem. É difícil. Basicamente, não é? Bom, talvez valha a pena, neste contexto, e damos um salto, depois de haver um padre, vem um bispo, o cardeal Baldisseri, a ter aqui a fotografia dele da Reuters e tudo, aqui está-se a ver em casa, é que é bonito de ver, nota-se pela cabeça que é bispo, não, pelo solidão, que é isto lá está. Que vem dizer uma frase que eu acho notável: os jovens devem ser os protagonistas do sínodo. Portanto, cá está. Eis uma razão que já é fruto do Concílio Vaticano II. Em vez de ser uma sabedoria que passa de cima para baixo, ela tem que viver de um diálogo. É preciso também auscultar, escutar, ter disponibilidade para os ouvir. E depois, se é difícil eles entenderem-nos, olha que eles não se queixem da nossa dificuldade em entendê-los a eles, porque às vezes também não sejamos nós temos a obrigação de ter mais experiência disso. Não é? Uma pessoa que tem menos experiência não está tão habituado às exigências da auscultação, da ponderação.
da reconfiguração da nossa maneira de ver. Eu estou mais... Basta-me ler um autor que contesta todo o que eu já pensei, para isso me levar a outros horizontes de vida. Não é? Eu lembro-me, quando, nas aulas de teologia, lembro de uma aula particularmente com um professor bem interessante de escritura, quando ele disse, eu vou dizer isto aqui, talvez não leve muito ao escândalo, que, por exemplo, os magos, os reis magos, mais do que 3 figuras, eram figuras de estilo, que havia que entender a literatura, que estava escrito o Evangelho e tal. E um colega meu, aqui um abraço para o Ricardo, ele sabe quem é, Ricardo, ninguém sabe, mas chama-se Ricardo, ficou, oh, professor, não me diga isso, eu sempre imaginei, até tenho as figuras do presépio e tudo, agora estava a dizer que os reis magos não existiram. Bastou esta ponderação para que alguém que tenha sempre pensado as coisas a partir da sua experiência emocional, não ter, se calhar, a ver logo à partida uma disponibilidade intelectual para ver as coisas com outros olhos, não é? É claro que isso depois passou, que fazer falar de figuras de estilo, não é? Há quem pense, quando a gente lê o Adamastor, que o Adamastor está lá mesmo, não é? Que é o mesmo engole as caravelas e tudo. Até que se percebe que aquilo é uma figura de estilo que vem, inclusive da tragédia grega, enfim, por uma série os estilos literários. Portanto, às vezes interpretar, compreender. O que é que acontece quando a gente não interpreta nem compreende? Não dialoga. Olha, estúpidos. Não vale a pena estar a gastar tempo com esta gente. Se a gente dialoga, começa a procurar pontos de encontro, pontos de referência comuns. E a partir daí, olha fala-me desse assunto. O que é que tu achas disso? Agora, se eu te dissesse mais isto, começamos a dominar. O que é que nós acontecemos? Como temos pouco tempo para o diálogo e para a conversa, essa é uma das coisas que eu sigo sendo com os jovens. A gente só começa a entendê-los quando dorme ao pé deles e está ali, além do tempo de exposição, está no tempo de recepção, no tempo de divertimento e no tempo até da descontração. Porque é nessas alturas que a gente percebe o que é que lá ficou. Entendes? Eu fazia uma das coisas quando dava aulas na escola do Cartacho, era ir para os intervalos sentar-me ao pé deles. Não é? Para perceber. Em vez de ir logo para a sala de professores, sentava-me e havia assuntos que eu ali é que percebia o que é que lhes interessava. E o que é que eles pensavam sobre eles, provavelmente, não é? Claro. Quais são os assuntos que lhes andava a dar voltas à cabeça? Porque às vezes, padre, não tem a sensação que os jovens pensam que quando os vão abordar sobre algum assunto, e nomeadamente se estivermos a falar aqui em relação à temática da religião e da fé, eles já pensam que já me vêm impor aqui qualquer coisa, já ficam um bocadinho ali quase de pé atrás e depois é a tal questão, depois já não escutam verdadeiramente aquilo que está a ser dito. E nesses momentos pode proporcionar-se essa escuta e ambas as partes percebem que se calhar até andavam um bocadinho enganadas em relação a tudo o que tinha sido pensado anteriormente. Nós com as mesmas palavras, Cláudia, nós com as mesmas palavras podemos estar a falar razões totalmente dispares, quando não até antagónicas. Não é? Por exemplo, falar de fidelidade. Uma palavra tão simples, fidelidade, alguém de confiança. Se a gente falar com os jovens sobre o tema fidelidade, sem ser pela via mais transcendente e tal, mas coisas mais simples. Olha, marcar 1 hora para a gente se encontrar e não aparecer sempre 10 minutos depois, ou 20. Há pessoas que a única fidelidade que têm é o atraso. Acham que aquilo faz parte da maneira de ser deles e, portanto, como são uns atrasados, se chegarem a horas até ficam ofendidos consigo próprios. Bom, quando nós falamos disto, às vezes, estamos a falar de assuntos, primeiro, que eles nunca gastaram tempo a pensar, a descortinar, a definir. Não é? Segundo, usam-nos para assuntos totalmente que não têm nada a ver com isto. Não tem nada a ver com o que estamos a falar. Por exemplo, falar de igreja. Para muitas, ir à missa é chegar lá e vir-se embora. É estar e aguentar aquilo. Agora, ir celebrar o que é a missa, a missão, se calhar se descobrirem isso, ficam entusiasmados a viver de outro jeito. Mas isto depende muito de uma coisa que para nós é cada vez mais difícil, é a disponibilidade gratuita de escutar. De escutar. Vamos ficar por aí, padre. Vamos escutar com essa ideia. Nesta primeira parte, vamos fazer aqui uma curtíssima pausa e já voltamos de seguida. Até já.